Boa tarde, Tayana. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, telespectador da Rede Alesp. Quero saudar a deputada Isa Pena, que está aqui, destemida e combativa, a deputada Isa Pena, que vai falar após a minha intervenção. E eu gostaria, primeiro, de não tem como eu não comentar e, ao mesmo tempo, já manifestar a minha indignação, a minha revolta, que não é só minha, é de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Eu me refiro aqui à inacreditável demissão do ministro da Saúde pelo presidente Bolsonaro. A demissão foi feita ontem, em plena pandemia, com o aumento das mortes, pessoas morrendo, com previsões terríveis e nefastas para as próximas semanas, para os próximos dias, de aumento do número de mortes, e já alguns sistemas de saúde entrando em colapso no Brasil. O Ceará já está entrando em colapso, São Paulo vai entrar também, já as previsões mostram isso. No meio de tantas mortes, o presidente da República, de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente, de uma forma criminosa, demite, afasta o ministro da Saúde, que vinha corretamente, né, colocando em prática os protocolos sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, pelos cientistas, pela ciência, pelos sanitaristas do mundo inteiro, praticamente. Então, ele demite não só o Mandetta, o ministro, que não era excepcional, não fazia nada demais a não ser seguir as orientações da ciência, que é o óbvio, é o que praticamente o mundo inteiro está fazendo. O Bolsonaro demitiu o Mandetta, mas com isso haverá o desmonte da equipe técnica do Ministério da Saúde. Um absurdo total, um crime, uma responsabilidade que vai aumentar a insegurança do Brasil nessa área. E nomeou uma outra pessoa, né, o Nelson Teich. Eu fiquei chocado. Ontem eu assisti a entrevista dos dois numa live que ele fez. Eu fiquei chocado, porque o Bolsonaro insiste nessa tese de abertura do comércio, né, na cloroquina, e ele não tinha o aval do novo ministro, que ficava numa situação de constrangimento ao lado dele naquela live da sua rede social. Eu fiquei chocado. Ele insiste nisso, e agora, pela manhã, o Bolsonaro insistiu na tese novamente de abrir o comércio e as fronteiras. É uma atividade, é uma atitude extremamente nefasta, cruel, que vai levar milhões de pessoas à morte se isso for feito e realizado. Tomara que não, né? Aí é importante que o Congresso Nacional tome atitudes, o Supremo, né, que os governadores mantenham o isolamento, os prefeitos, porque nós estamos à deriva, nós estamos com um presidente que que estimula as pessoas a não aderirem a essas orientações. É o tempo todo. Então, eu queria aqui manifestar o nosso repúdio, a nossa indignação, que o presidente da República demitiu no meio de tantas mortes, e de mortes que virão, com certeza, porque a pandemia está começando ainda no Brasil, todos sabem disso. Ele demitiu o ministro da Saúde. É muito grave isso. É um ato inconsequente, criminoso e genocida. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil tem que reagir. O Brasil não merece um presidente como esse, né? O que nós e ele faz isso não é porque é maluco, porque é louco, não, né? A loucura dele tem método, na verdade. Ele está a serviço do lucro do poder econômico, do sistema financeiro. Ele está a serviço de grandes empresários que não estão preocupados com a vida, mas com o lucro, com a exploração, com a mais-valia. Então, ele é louco, mas não rasga dinheiro. Então, a loucura dele é direcionada para beneficiar os grandes grupos econômicos. Bolsonaro não está preocupado com os pobres, com os trabalhadores, com os moradores em situação de rua, com as domésticas, com os MEIs, com os professores, com os servidores, com ninguém. A preocupação dele é com os grandes empresários e, sobretudo, com os grandes banqueiros. É por isso que ele insiste nessa tese de voltar ao trabalho. Ele sabe que vai morrer muita gente, mas o que importa é o lucro.
Por isso que a nossa luta, e nós não vamos entrar nessa dicotomia, nesse falso debate de vida versus desemprego. Não existe isso, na verdade. Todos querem voltar, Bolsonaro, ao trabalho, todos querem abrir o comércio, a gente quer voltar às escolas, o povo brasileiro quer voltar à normalidade, mas com segurança. Nós não queremos voltar à normalidade morrendo. Então, é uma falsa dicotomia, nós não vamos entrar nisso, até porque... E ele foge também quando ele coloca isso, que tem que abrir o comércio, que ele está preocupado com o desemprego, com a economia. É mentira, está preocupado com o lucro dos grandes empresários, com o rentismo que manda no Brasil e manda no mundo. É por isso que a preocupação dele é com o mercado e com a sua reeleição em 2022. Essa é a grande preocupação do Bolsonaro. Agora, se ele tivesse o mínimo de preocupação com o povo brasileiro, ele estaria intensificando, né, programas para canalizar recursos públicos para a proteção social, para que o Brasil atravesse essa crise com dignidade, dando sustentação para a população toda, desde o morador em situação de rua até os microempresários que geram emprego no Brasil, mantendo o emprego dos trabalhadores na iniciativa privada, não retirando direitos de servidores públicos, como professores, servidores da saúde, da segurança pública e outras áreas, como fez agora a Argentina, como fez o Reino Unido, como fez a Alemanha, como está fazendo os Estados Unidos. Praticamente todos os países do mundo que estão aderindo ao isolamento estão dando proteção social, e o Brasil não. Nós só conseguimos, com muito sacrifício, aprovar um projeto de lei agora no Congresso Nacional, protegendo algumas categorias, alguns segmentos, com R$600, mas isso é pouco, isso é insuficiente, nós temos que avançar, nós temos que dar mais proteção para a população, e o Bolsonaro não se preocupa com isso. Ele queria oferecer, deputada Isapena, R$200, mas nós, no Congresso Nacional, e através de uma ampla mobilização nacional, conseguimos elevar para R$600 esse valor, que é pouco ainda, ele não é suficiente, e muitos segmentos ficaram de fora. Nós temos que aperfeiçoar, então, porque a proteção social é isso que tem que ser feito pelo presidente da República, e ele não faz, né? Se o Congresso não fizer, não vai acontecer nada no Brasil. Mas, eu repito, esse comportamento do presidente Bolsonaro, que é perverso, que é cruel, que vai levar milhares e milhares de pessoas à morte, caso ele seja seguido, esse tipo de orientação, de procedimento, ele vai intensificar, ele atua contra a ciência, contra os especialistas, contra a Organização Mundial da Saúde, contra a maioria absoluta dos países do mundo que estão tomando essas medidas, né? Então, é importante que haja uma grande reação do povo brasileiro, porque é muito grave, a imprensa internacional está noticiando essa mudança. Não que eu defenda aqui o Mandetta, eu sou crítico do Mandetta. Mandetta, enquanto deputado federal, votou a favor da emenda que congelou os investimentos nas áreas sociais em saúde, que retirou 9 bilhões de reais da saúde pública do Brasil. Mandetta foi contra o programa Mais Médicos, que expulsou os cubanos. Nós perdemos mais de 10 mil cubanos, médicos que foram embora do Brasil, estão sendo recebidos de braços abertos na Espanha, na Itália, em vários outros países, porque eles têm know-how para enfrentar pandemias desse tipo, eles conhecem, né? Então, é muito importante que haja uma grande mobilização no Brasil, porque não tem que sair. Então, repito, não defendo aqui o Mandetta, histórico do Mandetta, que era ligado aos planos de saúde. Esse que entrou também é o empresário da saúde privada, deputado Isapena. Trocou 6 por meia dúzia, uma pessoa que não tem nenhuma experiência com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, não conhece nada de saúde pública, é um empresário, pode ser um médico bem-sucedido, um oncologista que tem o seu valor enquanto técnico dessa área, mas do ponto de vista da administração pública, ele não conhece nada, não tem especialização nisso, e ele é colocado num momento de pandemia, né, de crise, uma crise gravíssima, é uma irresponsabilidade sem precedentes o que o Bolsonaro fez. Então, ele tem que ser responsabilizado, né? Não é possível. Eu já protocolei a representação contra ele no Tribunal Internacional de Haia, na Espanha, na Holanda, contra
ele está cometendo crime contra a humanidade. Eu sei que depois a OAB me parece que entrou também. Vários grupos estão entrando. É importante que todos entrem. Ele tem que ser denunciado nos tribunais internacionais. Então, não a demissão. Nós entendemos que não é o Mandetta que tinha que sair, é o Bolsonaro que tem que sair. É o Bolsonaro que tem criado Concluindo, uma deputado. ele é um pandemônio para o Brasil. Um abraço, pessoal. Obrigada.